Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos, em nome de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Quero convidar você, é só um versículo, mas eu quero convidar você a prestar atenção nesse versículo, a de fato mergulhar nesse versículo e deixar Deus falar com você. 1 Pedro 5, 7. Lançai, presta atenção nesse verbo, lançai sobre ele toda a vossa preocupação. Não é alguma preocupação, não é as preocupações, não são as preocupações grandes, mas é toda a vossa preocupação. Pois ele cuida de vós. Repito, lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele cuida de vós. Simples assim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja bem, simples assim mesmo, porque eu já falei várias vezes sobre esse tema, mas hoje eu quero abordar esse tema numa perspectiva um pouco diferente, que eu vou trazer um grande amigo, desculpa a ousadia da minha parte, né? Mas vou trazer um grande amigo para me ajudar a refletir sobre isso, um amigo muito especial chamado São Francisco de Sales. Eu estou fazendo a quaresma de São Miguel Arcanjo no meu canal todas as noites, comecei dia 15 de agosto, e eu estou usando todos os dias para reflexão um livro chamado Filoteia, que é a introdução à vida devota de São Francisco de Sales, doutor da igreja, e reflexões fantásticas. E hoje eu quero usar uma reflexão na qual ele fala sobre a inquietação, que tem a ver totalmente com essa passagem, porque o verbo, a palavra aqui, lançai sobre ele toda a vossa preocupação. Essa palavra que foi traduzida como preocupação, ela poderia ter sido traduzida como ansiedade, e ela poderia ter sido traduzida como inquietação, que é a palavra merimnao do grego, né? que poderia significar preocupação, ansiedade ou inquietação. Mas mais, no grego original, a palavra merimnao significa a pessoa que está com a mente dividida, o coração dividido. E não é verdade que quando a gente está ansioso, quando nós estamos inquietos, né? A nossa mente fica dividida, nosso coração fica dividido. O seu pensamento te leva por um lado, o sentimento te leva para o outro. Você está aqui agora no programa, mas a sua mente está em 3 anos depois daqui, pensando quando seu filho for adolescente. É uma divisão, né? A ansiedade nos divide, a inquietação nos divide. Inquietação, né? Inquietatio do latim, a partícula in quer dizer negação, né? Inquietatio, né? Sem quietude, sem sossego. O que é a inquietação? É o desassossego, é o estado de agitação emocional, psicológica, é a divisão mental. Então a palavra está dizendo, lançai, é uma ordem, né? O verbo está no imperativo, sobre ele quem? Sobre Deus, a vossa inquietação, a vossa ansiedade, a vossa preocupação, o vosso desassossego. Por quê? Porque ele cuida de vós. E você sabe que a ansiedade, é claro, a preocupação, a inquietação, são realidades humanas, normais, óbvio, mas elas não precisam ser uma prisão espiritual, uma prisão emocional. Como eu disse, a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. E a gente vive num tempo, obviamente, de muitas pressões, ou não é verdade? Pressões no trabalho, pressões financeiras, problemas familiares, incertezas com relação ao futuro, uma exigência de produtividade muito grande, né? Todos nós temos uma exigência, não vamos ser demagógicos. Até nós que pregamos, a pessoa para escolher um pregador ou outro, ela vai ver a produtividade, os números. Infelizmente o nosso mundo é assim, funciona assim. Para escolher um profissional, para escolher uma empresa, ela vai olhar os números, ela vai olhar a produtividade daquela pessoa. Tem um lado ruim, mas tem um lado bom disso, óbvio, também. A gente não vai
confiar nossa vida sobre uma realidade que não é eficaz, né? Mas nós sofremos uma exigência de produção, de produtividade. Então, isso é uma pressão. A inquietação, às vezes, visita o nosso coração. A inquietação, às vezes, visita a nossa mente, as nossas emoções. Talvez hoje você já acordou, me perdoe a sinceridade, inquieta. Você mesmo. Talvez hoje você já acordou com a mente inquieta, com o coração inquieto, com um desassossego interior, né? Parece que você não consegue abarcar o que queria, as coisas saíram do seu controle e com isso veio esse desassossego, essa inquietação. Mas veja bem, esse versículo, ele está dentro de um contexto, né? E qual é o contexto desse versículo? É um contexto de humildade e de confiança em Deus. Humildade e confiança em Deus. Porque o versículo anterior, que é o versículo 6, eu só vou citar, diz o seguinte: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Então, o contexto está dentro de uma realidade de humildade e de confiança. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, né? Que na hora oportuna Ele vos exalte. Então, o versículo já está dizendo, o anterior, o confiar em Deus, o entregar a ansiedade a Deus, é um ato de humildade e de fé. E como eu disse, o verbo primeiro é lançar, né? Lançar do grego epirriptó, que significava o seguinte: jogar com toda a força. O que é lançar? É jogar com toda a força, é lançar fora. Exemplo aqui de uma criança que está com uma coisa e joga para o pai, porque tem certeza que o pai vai segurar. Ou você que está com uma coisa pesada e joga para uma pessoa que você sabe que é forte, ela vai segurar. Então, jogar com toda a força. Então, o verbo está dizendo, lança com toda a força. Abre mão do controle. Quando você lança algo que você não vai segurar mais, você está, de alguma forma, abrindo mão do controle sobre isso. Então, a palavra está dizendo, lança com toda a força a sua inquietação, os motivos da sua inquietação. Decida a lançar sobre Deus aquilo que você está tentando carregar sozinha. Porque talvez você hoje está tentando carregar um fardo, um problema na sua família. Claro, você é a mãe, claro, você é o pai, claro, você é o mais interessado, você é a pessoa interessada nesse intercâmbio fora do país. Você é a pessoa interessada em passar nesse concurso, né? Você é a pessoa interessada em vencer a depressão, em encontrar a pessoa certa. Mas a palavra está dizendo, lança sobre Deus aquilo que você está tentando carregar sozinho. Você não precisa carregar esse peso sozinha. Arremessa sobre Deus com todas as suas forças, a sua inquietação. E veja bem, lançai sobre Ele toda a vossa inquietação, toda a vossa preocupação. Não só as grandes inquietações, não só as grandes, mas as pequenas inquietações. Porque às vezes a gente acha assim que a gente tem que lançar sobre Deus e rezar e buscar ajuda só para as grandes coisas. Não, mas Deus é um Deus delicado, amável. Ele cuida de cada detalhe da sua vida. O que está te perturbando, inquietando hoje, Deus quer cuidar disso que está te inquietando hoje. Então Ele está te dizendo, não queira resolver sozinho, lance sobre mim as pequenas coisas, lance sobre mim cada detalhe, porque cada detalhe do que você vive é importante para Deus. Esse exame que você vai fazer, essa realidade que rouba a sua paz, que te bagunça, né? É importante para Deus, que te mexe. Uma outra palavra, às vezes usada no Novo Testamento para designar, né, a inquietação, além da palavra merimnao, que está sendo usada aqui nesse versículo, no original do grego, é a palavra turbazó, que queria dizer o seguinte, agitar, né, mexer. Essa palavra, às vezes ela era usada no sentido físico. Por exemplo, lá em João 5, quando diz que o anjo mexeu as águas, né, para aquele homem cego entrar e receber a cura na piscina de Siloé, o verbo usado era turbazó, quer dizer assim, agitação, mas poderia ser física, mas também poderia ser emocional e espiritual. Deus está dizendo, entrega para mim aquilo que te agita, que te mexe, que mexe com você, né? Tem realidades que mexem com a gente, quando a gente entende, sabe, que a gente não consegue
controlar as coisas, como é difícil, né? A gente tem essa infeliz tendência a querer controlar tudo, não é? E quando a gente vê que uma realidade sai das nossas mãos, né? Como é difícil. Só que veja bem, como eu dizia no anúncio, né, no prenúncio dessa reflexão, que a dificuldade, a inquietação, ninguém vai passar pela vida sem experienciar isso. A inquietação, o turbatzó, né, o mover das emoções, da mente. Só que isso, como tudo na vida, pode ser uma oportunidade para você crescer ou decrescer, para você progredir ou regredir. Como que você lida com isso? Como que você lida com o que está inquietando você? Quando você, obedecendo essa palavra, lança sobre Deus, você está crescendo a partir disso. Quando você retém, você está decrescendo, você está andando para trás. E claro, às vezes você e eu temos uma tendência perfeccionista, às vezes até orgulhosa de achar, eu não posso sentir ansiedade. Não é essa a questão, você vai sentir ansiedade, inquietação. Claro, alguns temperamentos te predispõem a pessoa mais a isso e outros menos. Mas em algum momento todos vamos sentir inquietação. Mas a resposta que a gente dá sobre isso é o que vai determinar se a gente cresce ou não, se a gente amadurece ou regride. Porque como você lança sobre Deus a sua preocupação? Em primeiro lugar, através da oração. A inquietação que hoje te visita, a inquietação da mente, do coração, das emoções, ela precisa ser um trampolim que te leva a rezar mais. Um trampolim que te leva a buscar mais a face de Deus. Um trampolim que te leva a entregar-se mais a Deus. Sabe, é preciso de fato, transformar a sua ansiedade em oração. Transformar a sua inquietude em oração. E veja bem, Deus está cuidando de tudo. Isso é fato. E a gente precisa rezar a nossa ansiedade, a nossa inquietação, lançando-a sobre Deus, transformando esse sentimento que está aí, causando esse embaraço no seu pescoço, esse aperto no seu pescoço, né? Essa agitação no teu coração. Reza isso, não tenha a vergonha de assumir. Eu estou ansioso, eu estou com medo. Estou com medo de perder essa pessoa, estou com medo de perder o emprego, eu estou indo para essa entrevista agitado. Não é vergonha, você não é menos quando você reconhece a sua fraqueza. Reconheça a sua fraqueza e busque a força no lugar certo, ou seja, em Deus. Reconheça que as águas estão agitadas dentro de você e reze as suas emoções agitadas. Reze isso que está agitado dentro de você. Mas como eu disse, eu quero usar hoje a ajuda desse meu amigo querido, São Francisco de Sales, doutor da igreja. No livro Filoteia, parte 3, capítulo 11, ele aborda precisamente a realidade da inquietação. E eu não te confesso que eu não tinha visto esse tipo de abordagem, né? Ninguém é doutor da igreja à toa, né, gente? Se a igreja diz que o santo é doutor da igreja, tem um porquê. Presta atenção. Tenha paciência para você entender toda a abordagem dele, que depois eu vou explicando, tá? No começo parece que não vai ter tanto sentido, mas você vai entender. A inquietação, capítulo 11, não é simplesmente uma tentação, mas uma fonte de muitas tentações. Por isso é necessário que eu diga algumas palavras sobre esse assunto. A tristeza não é mais do que o pesar que sentimos diante de algum mal de que somos vítima. Seja um mal exterior, como a pobreza, doenças, o desprezo, ou seja um mal interior, como a ignorância, como securas espirituais, como tentações, hoje modernamente falando, como a inquietação, a ansiedade, a depressão. A alma, pois, ao sentir-se em vista de algum mal, sente desgosto nisso. E eis aí a tristeza. O desejo de se livrar deste mal e de ter os meios necessários para vencer esse mal, segue imediatamente, segue a tristeza imediatamente. Até aqui é razoável o nosso procedimento, porque todos fogem por natureza do mal e desejam o bem. Você tem a tristeza, você tem a inquietação, e você fica agitado querendo vencer isso. Até então tudo bem. Agora São Francisco diz, se é pelo amor de Deus que a alma procura os meios para livrar-se dos seus males, da tristeza, da inquietação, os procurará de certo com paciência e doçura. Guarda essas duas palavras, paciência e doçura.
guarda mais duas palavras aqui, com humildade e tranquilidade, esperando este favor muito mais da amabilícia, providência de Deus, do que dos seus próprios esforços, meios e trabalhos. Ao contrário, se é por amor próprio, orgulho, vaidade, que a pessoa busca o alívio, então a pessoa revelará uma grande inquietação e desassossego, como se esse bem dependesse mais da pessoa do que de Deus. Não digo que o amor próprio pense assim, mas age como se pensasse assim. Caso não se encontre imediatamente o que se deseja, o coração torna-se irrequieto e impaciente. E com essas inquietações, longe de aliviar o mal, o aumentam ainda mais, e a alma é dominada por uma tristeza e inquietude. Perdendo ao mesmo tempo a coragem e a força, faz com que esses males cresçam sem remédio. Presta atenção nessa abordagem aqui. Foi muita coisa que o padre leu e agora eu vou explicar. Quando você lida com um mal, uma angústia, de onde nasce a inquietação? Da percepção de um mal. Ou a depressão, ou a ansiedade, ou o medo, ou algo que saiu do seu controle, certo? Então São Francisco está dizendo, diante desse mal, se você busca vencer esse mal, inspirado por Deus, lançando nele a sua preocupação, como que você vai enfrentar esse mal que você quer vencer? Com paciência, com doçura, com humildade e com tranquilidade. Ou seja, ele está dizendo, a inquietação nasce justamente quando você quer vencer de uma vez, quando você quer se livrar desse mal. Então, São Francisco está dizendo, existem males com os quais você vai ter que aprender a conviver. Porque a nossa tendência é cortar pela raiz tudo que nos desassossega. É ou não é verdade? É querer já vencer de uma vez. É querer que o problema no meu casamento seja resolvido para sempre, agora. É querer que o meu filho mude para sempre, agora. É querer que o dinheiro sobre, agora e para sempre. Mas São Francisco está dizendo, tenha humildade diante daquilo que te desassossega. E enfrente isso com paciência. Talvez você não vai livrar-se da causa da inquietação agora, para sempre. E eu preciso refletir, fazer uma reflexão madura com você. Não, seus problemas acabaram. Daqui meia hora você vai lidar com os problemas de novo. Eu preciso te dar ferramentas para você lidar com o que te inquieta. E não te vender uma solução que é ilusória, né? Então, São Francisco está dizendo, lide com aquilo que é um mal, com aquilo que você não gosta, com aquilo que te faz sofrer. Com paciência, doçura, humildade e tranquilidade. Eu não resolvi isso ainda, mas não tem problema. Não é mal você estar mal, em alguns momentos, entendeu? Então, tenha tranquilidade diante daquilo que é a causa da sua inquietação também. Tenha doçura, tenha humildade, tranquilidade. E São Francisco disse, olha, se a pessoa é por amor próprio, é por vaidade, é por orgulho que ela tenta buscar um alívio, então ela vai revelar uma grande inquietação e desassossego. Como se livrar-se daquele mal dependesse mais dela do que de Deus. Ou seja, o que é o amor próprio? É a pessoa que confia mais em si mesma do que na providência de Deus. Diante das causas do que te desassossega hoje, desse mal que você não consegue vencer, São Francisco está dizendo, olha, confia mais em Deus do que em você mesmo. É Deus quem vai vencer isso em você. Não é você que vai vencer isso. Como Deus disse a Paulo, ninguém sabe qual foi esse bendito espinho na carne, lá de 2 Coríntios 12, 9b em diante. Paulo, basta-te a minha graça, pois na sua fraqueza a minha força se aperfeiçoa em você. E São Paulo, a palavra implicitamente está dizendo que ele teve que conviver com aquele espinho, sabe, circunstancialmente, talvez ali por um tempo, ou talvez para sempre. Por quê? Porque a causa do que nos desassossega também nos forma, né? Também nos torna mais dependentes de Deus. O que muitas vezes está na raiz da inquietação é a falta de maturidade para nos lançarmos em Deus, para lançarmos as causas da nossa ansiedade em Deus. Lançai sobre Ele a vossa preocupação. Ou seja, aprenda a depender de Deus. Padre, eu não tenho condição de vencer esse vício. Você não tem, mas Deus tem em você.
Padre, eu não tenho condição de restaurar o meu casamento. Você não tem mesmo, mas Deus tem em você. Então São Francisco está dizendo, olha, se não é pelo amor próprio que você busca resolver esse mal que te gera a inquietação, você vai enfrentar, repito isso, com paciência, com doçura, com humildade, com tranquilidade, fazendo a sua parte, obviamente, claro, mas esperando em Deus, confiando em Deus. Porque, olha, se você não tem essa abordagem, vou ler novamente. Caso não se encontre imediatamente o que deseja, de onde nasce a ansiedade e a inquietação muitas vezes? É desse desejo imediatista de encontrar imediatamente agora o que eu desejo. Caso não encontre imediatamente o que se deseja, o coração vai se tornar irrequieto, impaciente. E com essas inquietações, longe de aliviar o mal, vão aumentar ainda mais esse mal. E a alma dominada por uma grande tristeza vai perder a força e a coragem. Então, entenda, Jesus disse, quem quiser ser o seu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Existe uma porcentagem de cruz diária que a gente precisa carregar. E não há nenhum problema nisso. Só que nos ensinaram nesse tempo, sabe, insensatamente, que a gente só tem que ter prazer e êxito, né? Esses dias atrás uma pessoa viu algo que, por exemplo, vou usar o meu exemplo, que eu sou a pessoa que está mais perto de mim, né? Eu tinha feito algo que tinha tido uma grande repercussão, até externa, né? Aí a pessoa me disse, nossa, Deus está com você, Ele te abençoou. Eu perguntei para a pessoa, eu tinha liberdade, eu falei, então quando eu estou sofrendo, Deus não me abençoou? Deus não está comigo? Ele só abençoa quando Ele faz uma coisa que as pessoas de fora veem? Não. O momento que Deus mais nos abençoa, gente, e mais trabalha na nossa vida, são os momentos nos quais a gente está sofrendo e carregando cruzes. É o momento da profunda formação de Deus. Como dizia Santo Inácio de Loyola, o deserto é a escola, é a faculdade de Jesus, é onde Deus mais nos forma, né? Sabe? Então, vou seguir agora a outra página, o próximo parágrafo. São Francisco de Sales diz, a inquietação é o maior mal da alma, com exceção do pecado. Assim, pois, como as revoluções civis de um Estado desolam inteiramente esse Estado e impedem de resistir aos inimigos exteriores, falando das guerras, né, as revoluções internas, também o espírito inquieto, perturbado, não tem força bastante, nem para conservar as virtudes adquiridas, nem para resistir às tentações do inimigo, que em vida, então, todos os seus esforços para pescar em águas agitadas, né? Está citando aqui São Bernardo, que dizia que o inimigo ama pescar em águas turbulentas, em mentes agitadas, né? A pessoa fica mais vulnerável à tentação. Provém o desassossego de um desejo desregrado de se livrar instantaneamente de um mal que se sente, ou de adquirir um bem que ainda não se possui, ou seja, falta de paciência, imediatismo. Existem males, eu repito, com os quais a gente vai ter que aprender a conviver por um tempo. Eu tenho que mandar embora aquela pessoa que está me fazendo mal. Será que é hora de mandar embora? Suporta. Sejamos menos. Nós estamos gerando uma geração de emocionaloides, né? Pessoas que são dominadas pelas emoções, inconstantes. Eu senti que aquela pessoa não é boa, então descarta. Meu irmão, você não é dominado pelo que você sente, você é dominado pela palavra de Deus, precisa ser conduzido pelo que Deus diz, não o que você sente. Eu me senti mal, então eu vou embora. Não. Até quando você vai deixar suas emoções dominarem você? Essa inconstância. Você dorme se sentindo bem, acorda se sentindo mal. Eu tenho dó de quem convive com uma pessoa extremamente inconstante emocionalmente. É um inferno, né? Domine as suas emoções, submeta-as a Deus, melhor dizendo. Lance em Deus as suas emoções bagunçadas e busque constância através da vida de oração. São Francisco continua. E, no entanto, não há nada que aumente o mal, mais o mal, e dificulte a aquisição do bem, do que exatamente a inquietação e a precipitação. Assim como acontece aos passarinhos, que quando caem numa armadilha, quanto mais se mexem, mais ficam presos naquela armadilha, né? Os antigos falavam arapuca, urupuca, não sei. Ao sentirdes
portanto, o desejo de subtrairdes da tua alma algum mal, de alcançar algum bem, antes de tudo, procura acalmar-te. Antes de querer ganhar o bem e vencer o mal. Tranquiliza o teu espírito e o teu coração. Olha o que Deus está dizendo. Só então, segue o movimento do teu desejo. Primeiro, tranquiliza a tua mente e o teu coração. Lança em Deus a tua inquietude. Só depois, segue o movimento do teu desejo. Emprega calmamente com a ordem e com ordem. Emprega calmamente e com ordem os meios conducentes ao teu intento. Ou seja, emprega calmamente, emprega com ordem os seus esforços para alcançar o bem que você quer e evitar o mal que hoje te aflige. Dizendo, porém, calmamente, não entendo com isso negligentemente, ou seja, com preguiça, mas sem precipitação, sem desassossego. De outra forma, longe de adquirir os teus intentos, perderias o tempo, só conseguindo te embaraçar mais e mais. Vou agora para a página 439, para encerrar. Jamais te deixes inquietar por teus desejos, por poucos e insignificantes que sejam, porque aos pequenos seguirão os grandes, que acharão o teu coração bem disposto à tristeza e ao desregramento. Sentindo-te, pois, inquieta, recomenda-te a Deus e toma a resolução de nada fazer daquilo que o desejo pede, se é que se possa adiar, né? Enquanto não passar todo o desassossego. Ou seja, não haja no ímpeto, espera a precipitação, a inquietação passar, então você age. Se te é possível descobrir o teu desassossego ao teu confessor, ao diretor espiritual ou um amigo confidente, acharás imediatamente a calma, porque esta expansão de um coração agitado e inflamado alivia tanto como uma sangria atenua a violência da febre de um doente. Este é o melhor remédio para o coração. Ou seja, ele está dizendo, se algo te inquieta muito, procura o confessor, procura o diretor espiritual, procura um amigo devoto, partilha essa inquietação antes de agir. Quantos de nós amargamos, gente, escolhas muito ruins, porque agimos justamente no ímpeto, na precipitação. Antes de agir, lança sobre Deus as razões que te inquietam. Antes de agir, reza. Busque escutar a Deus, busque estar a sós com Deus. Antes de agir, converse com alguém que talvez seja mais sábio que você. E, sobretudo, como São Francisco de Sales disse, no desassossego, um mal que você quer evitar, ninguém gosta de sofrer, né? Usa a metáfora do câncer, né? Eu lembro que eu acompanhei uma vez uma pessoa que ela descobriu o câncer. E ela já ficou inquieta e falou assim para o médico, tira isso de mim, tira. E o médico foi explicando, não, nós precisamos fazer a quimio, a rádio, para reduzir o tamanho do tumor, para reduzir a abrangência do tumor, e aí a gente vai fazer a cirurgia e tirar esse tumor com eficácia. Então você vai ter que conviver com esse tumor dentro de você por um tempo. Eu acho que essa metáfora é válida, né? Existem dores, e essa reflexão é muito madura, gente, não é nada de solução mágica, né? Existem tumores, eu vou usar a metáfora, dores com as quais a gente vai ter que conviver por um tempo, com doçura, com paciência, com humildade, com tranquilidade, como disse o doutor da igreja São Francisco de Sales. Porque esse caminho também de conviver com isso, né, com humildade, com paciência, com doçura, com tranquilidade, também é um lançar, né, um atirar a Deus as preocupações. E como eu disse, tem coisas com as quais a gente vai ter que conviver. E encerro dizendo o que Santa Faustina dizia, não é? No seu diário, a partir ali do 1488, no diário de Santa Faustina, ela disse que diante de uma razão de inquietação, a gente precisa, em primeiro lugar, focar em Deus. Focar em Deus, não no problema. Focar em Deus, não no que as pessoas negativas dizem. Focar em Deus, não nas nossas emoções inconstantes, perturbadas. E focando em Deus, confiar na misericórdia. Deus está cuidando, aquilo que São Francisco disse. Confia mais na providência de Deus do que nos seus esforços. Confia que Deus vai tirar um bem maior de tudo isso, mesmo que você não veja. Confiar na misericórdia, né?
E depois encerro dizendo o que Santa Faustina falou: ore com redobrado esforço. Transforme isso em oração. Ore com redobrado esforço, fazendo o propósito da submissão total diante de Deus. Eu me submeto. Eu submeto a Deus o que eu não consigo controlar. Eu submeto a Deus o que é maior que as minhas forças. Eu submeto a Deus essa dor, essa inquietude. E eu vou suportar o que eu tiver que suportar, com humildade, com doçura, com tranquilidade, com paciência. Muitas vezes, na inquietação, Deus quer nos forjar na paciência, né? E São João Crisóstomo dizia: sem paciência ninguém pode agradar a Deus, né? A paciência é uma virtude essencial para construirmos o edifício espiritual da nossa vida. Enfim, eu tenho certeza que Deus falou muito com você e está falando nessa manhã. Eu tenho certeza que essa palavra vai ser fonte de formação para você. Ouça depois essa pregação, essa partilha. Eu tenho certeza que essa palavra vai ser fonte de formação para você. Vai ser fonte de direção para você. Já está sendo, né? Então não tenha medo, aconteça o que acontecer. Deus está com você, acalma esse coração. Foque-se em Deus e deixe Ele fazer o que você não pode. Porque Ele te ama e cuida de você. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos pela Tua misericórdia. A solução que o Senhor nos dá, Senhor, não é mágica, não é uma solução ilusória. É uma solução para a vida, é uma solução para crescermos na santidade, é uma solução para edificação pessoal, é uma solução de configuração a Ti. Pai, no nome de Jesus, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós agora, sobre todos que nos acompanham. Vem, Espírito Santo, vem retirar essa precipitação da mente e do coração, Espírito Santo. Vem retirar essa inquietude, essa pressa de querer resolver os problemas, Espírito Santo. Vem retirar até a rejeição a essa palavra, porque essa pessoa buscava uma solução imediata e aqui a palavra fala para ela ter paciência, humildade, tranquilidade, confiança. Vem retirar a resistência a essa palavra e vem fazer essa pessoa, Espírito Santo, se abandonar em Deus. Se abandonar, porque o Senhor usa até mesmo das causas da nossa inquietação para nos formar, para nos fazer santos. E nós escolhemos confiar em Ti, mesmo diante da dor, mesmo diante da angústia. Nós escolhemos, Senhor, lançar sobre Ti, arremessar nossas inquietudes, as causas dos nossos desassossegos. Vem, Espírito Santo, nos encher, vem nos dar o entendimento do que ouvimos aqui, vem curar o nosso coração, vem centrar o nosso coração em Deus, Espírito Santo. Nós precisamos, nós temos fome e sede de Ti. Eu sinto que o Senhor está curando nesta manhã, ordenando muitos corações precipitados. É uma inquietude que te levava à precipitação, a escolhas mal feitas, a ansiedade de querer resolver mal, de maneira ruim. O Senhor está centrando e ordenando o seu coração nele, tirando essa inquietação e essa precipitação. Pessoas com muito medo. Você tinha medo de tudo, medo do diabo, medo do passado, medo do futuro, medo das pessoas, medo de ser rejeitado. O Senhor está curando o seu coração e dizendo: eu não te dei um espírito de medo, mas um espírito de fortaleza, coragem. Fica em pé, enfrenta o que você tem que enfrentar. Eu sou o teu Deus, meu socorro não te faltará.